Fala parceiros e parceiras do Pouca Mídia Baiana, aqui mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês porque o futebol nordestino não está no topo do futebol brasileiro. Os times nordestinos eram para estar lá no topo do futebol brasileiro há algum tempo. Porém, infelizmente não é isso que acontece, com o nosso futebol sendo muito menosprezado inclusive. Então eu vou contar aqui para vocês por que isso acontece e desde já eu adianto. É culpa da mídia. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que antigamente os tempos eram outros. Na década de 50, de 60, 70, o acesso à internet, era inexistente e o acesso à televisão também era escasso, era raro. E nas televisões daqui do Nordeste não passava jogo dos times nordestinos, passava jogo dos times do eixo, principalmente Corinthians, Vasco e Flamengo. E isso prejudicou demais os times do Nordeste. Na década de 50, 60, 70, a gente até entende. Mas na década de 80, transmitir aqui no Nordeste jogo de Flamengo, Corinthians, Vasco, São Paulo, Palmeiras, quem for, ao invés de transmitir jogo dos times nordestinos, é um absurdo, porque na década de 80, os times do Nordeste foram campeões nacionais. O Sport, querendo ou não, foi campeão da Série A em 87. Mas é do Flamengo. A taça tá lá na sede do Sport e quem jogou na Libertadores no ano seguinte foi o Sport. Então, se você quiser, você pode considerar Sport e Flamengo campeões. Mas considerar só o Flamengo, você é maluco. Sport campeão em 87 e Bahia campeão em 88. Então, dois títulos nacionais seguidos, duas vezes seguidas do time nordestino sendo os representantes brasileiros na Libertadores. Porém, o Sport e o Bahia que eu vou falar na maior parte do vídeo, porque eram os maiores times naquela região, naquela época, e hoje em dia continuam sendo os times mais representativos da região. Então, vou falar de Bahia e Sport. E eram para crescer muito nessa época e não cresceram. Eu vou explicar aqui por quê. Nessa época, com todo respeito, mais estado que, Sergipe, hoje em dia, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, esses 4 estados aí e outros também, não tem times nem na primeira, nem na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Os times não têm Série A, nunca jogaram Libertadores, não tem uma representatividade, não tem grandes títulos relevantes, com todo respeito, não tem uma relevância nacional. Aí realmente fica complicado da pessoa torcer e apoiar o time a vida inteira. Aí a pessoa pensa, eu torço aqui pro time do meu estado e o time não ganha nada. Eu quero torcer pra time que ganhe título, que jogue Libertadores, que seja relevante, papapá. E como tava passando Flamengo e Corinthians na televisão, torcia pra Flamengo e pra Corinthians. E esse é o erro. Ao invés de passar Flamengo e Corinthians na televisão, era para passar os times que eram campeões nacionais na época. Bahia e Sport, obviamente, eram para passar nas televisões nordestinas. Um exemplo que eu gosto de citar é no Sul. Eu fui para Santa Catarina no passado e eu vi exatamente isso. Lá em Santa Catarina, terra de alguns times, né? Avaí, Joinville, Criciúma, Chape, Figueirense. Só que tem muita gente que torce para Grêmio e Internacional. Tanto que, se eu não me engano, Rio Grande do Sul tem 6 milhões de habitantes. E o Grêmio tem 8, 9 milhões de torcedores. Aí quando eu olhei a primeira vez, não bate o cálculo. Mas é porque Inter e Grêmio não tem torcedores só no Rio Grande do Sul. Tem torcedores na região sul inteira. Diferente de Bahia e Sport, que o Bahia praticamente só tem torcedor na Bahia. E o Sport praticamente só tem torcedor em Pernambuco. Sport tem um pouquinho na Paraíba e Bahia tem um pouquinho em Sergipe, mas praticamente só no seu próprio estado. Aí você pensa comigo, o cara dos estados menos relevantes, Piauí, Sergipe, que queria ver o time dele na Série A brigando por títulos. Se na televisão dele passa o jogo do Sport, ele vê o Sport jogando na Libertadores, vê o Bahia ganhando Nacional, jogando na Libertadores, o cara vai ficar encantado e torceria para o Bahia, que apesar de ser um time fora do seu estado, ainda é um time da sua região. E o Nordeste tem 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas. O Bahia tem 4 milhões de torcedores, quase tudo na Bahia. Se isso tivesse acontecido no Nordeste, de transmitir o jogo dos times nordestinos, o Bahia, que hoje tem 4, teria uns 10, 11. E o Sport, que tem um pouco mais de 3, teria 7, 8, 9. Teria muito mais torcida. E aí é um cálculo básico. Se tem mais torcida, dá mais audiência. Se dá mais audiência, ganha mais cota de televisão. Se ganha mais cota de televisão, ganha mais dinheiro, poder aquisitivo, cash. E se tem mais dinheiro, poder aquisitivo e cash, forma melhores times. E se forma melhores times, é mais vezes campeão. Eu utilizei o exemplo de Grêmio Internacional, mas não necessariamente Bahia e Sport seriam do mesmo tamanho que Grêmio Internacional. Mas, por exemplo, o Sport tem uma Copa do Brasil, poderia ter 3. O Bahia é bi-brasileiro, poderia ser tetra. E, ficariam muito mais tempo brigando por título, seriam muito menos rebaixados.
e teriam muito mais respeito, relevância mesmo, mas infelizmente isso é uma coisa que aconteceu na década de 80, infelizmente, e é muito difícil de ser revertida. Então foi isso, gente. Expliquei aqui pra vocês por que o time do Nordeste não tem a relevância, a torcida gigantesca e o respeito que realmente deveriam ter. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, mandem pros amigos e tamo junto!